para carregar problema e você também veio para trazer problema. Se prepara para Deus. Amém? E eu creio que Deus ele tem muitas coisas grandes para trabalhar aqui no nosso meio. Livro de Mateus, meus irmãos, capítulo 25, uma palavra muito conhecida, mas é uma palavra muito importante para a nossa vida. Livro de Mateus 25, eu vou voltar de novo o versículo 1 a seguir, aonde vai falar assim, o tema diz assim: o Senhor como profeta continua, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e tardando o esposo tosquenejaram, e todas se adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai ao encontro. Versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para bodas, e fechou-se a porta. Amém? Deus, Jesus. Eu acho interessante essa parábola, porque a parábola é uma comparação. A parábola é uma alegoria importante dessa palavra a respeito do arrebatamento da igreja. Quando nós percorremos esse texto, vamos observar, meus irmãos, que o reino de Deus será semelhante a 10 virgens, e tomando as suas lâmpadas sairão ao encontro do esposo. E nós observamos, ambas eram separadas. A palavra aqui, virgens, uma colocação bíblica, separadas do pecado, separadas de se relacionar com o mundo. E a palavra do Senhor está falando de duas características de igreja. Então a palavra do Senhor está falando das prudentes e das loucas. Então, observe, meus queridos, essa palavra. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Quando a pessoa deixa de ter a presença de Deus, quando a pessoa deixa de se relacionar com a presença do Senhor, a lâmpada vai se apagar. Mas a palavra do Senhor diz assim, que à meia-noite vai ouvir-se o clamor: aí vem o esposo, sai ao encontro. Aquelas que tinham azeite nas suas lamparinas, as lamparinas vão apagar. Estamos passando por um mundo atualizado. Estamos passando por um mundo que as pessoas estão mudando, a tecnologia está mudando, mas a igreja não pode mudar. Nós não podemos mudar porque a mídia está mudando, nós não podemos mudar porque a sociedade está mudando, porque a palavra do Senhor diz assim: eu estou buscando os verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador, ele pode estar na luta, ele pode estar na prova, ele pode estar na tempestade, ele pode estar no fundo do mar, mas se ele adora a Deus, ele adora. E eu creio nessa noite que o Senhor está te procurando neste lugar. Quando Jesus chegou em Samaria, uma terra, irmãos, que a idolatria estava lá, uma terra que Elias disse que ia cair um pingo de água em Samaria. Mas o próprio Jesus, que foi enviado no ventre de Maria, depois de Malaquias, 400 anos andando nesta terra, e ainda está continuando o sermão, ainda está falando as palavras de 5 loucos e 5 prudentes, 5 que tem presença e 5 que não tem. Eu creio que nessa noite ninguém tem a presença neste lugar. Eu creio nessa noite que você tem a presença de Deus neste lugar. Eu creio que nessa noite você não entrou na porta para ficar do lado de fora. Eu creio nessa noite que você entrou na porta para ficar do lado de dentro. Mas para ficar do lado de dentro tem que ser diferente, irmãos. Para entrar na porta para o lado de dentro, pastores, obreiros, tem que ser diferente, tem que ter presença de Deus.
Quando nós chegamos à Santa Ceia, nós não chegamos com velório. Nós chegamos por um cumprimento de uma promessa, por um cumprimento de uma profecia. Quando era mandar a 7, ou vá, 7, nós observamos o livro de Daniel, o livro literal, o livro de Deus, resumo em 3 partes. Quando você pega o livro de Daniel 9, você tem que concluir a palavra de Deus dizendo: Jesus, Deus, nosso Deus, restaurou e edificou Jerusalém. Agora vai vir a segunda parte da profecia. 434 anos, Jesus ele vai padecer no Calvário, mas uma promessa está parada sobre Israel. Uma promessa está parada sobre a tua vida nessa noite. A promessa do cumprimento de Joel 28 há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa presença está nessa noite para te abençoar. Essa presença está nessa noite para te levantar do pó da cinza. O crente não pode perder a lâmpada. Quando você perde a lâmpada, você perde o contato. Quando você perde a lâmpada, você perde o azeite. Quando você perde o azeite, você perde o relacionamento. Mas se você começar a aproximar com Deus nessa noite, ele vai aproximar com você deste lugar. Tem muita gente dizendo para ela: para de adorar, para de dar glória, para de barulho, para desse negócio. Deus ainda está procurando adoradores nessa noite. Então a palavra do Senhor está falando uma comparação, irmãos, de 5 prudentes e 5 loucos. A palavra louco é aquele que não tem razão. A palavra louco aqui significa não ter razão para ter a presença de Deus. Muitos já não têm razão para adorar a Deus, mas nós temos razão nessa noite para adorar a Deus. A palavra louco, você vai no dicionário, é sem razão. Mas por qual razão nós estamos aqui? Porque Jesus ele nos trouxe, Jesus nos carregou, Jesus ele vai padecer pelos nossos pecados, Jesus ele vai ser moído pelas nossas iniquidades, vai ser chicoteado. Imagina uma pessoa aguentar uma dor que Jesus aguentou por amor de nós, irmãos. E como nós observamos na Bíblia, não teve um sentimento de grito. Jesus não gritou. Olha o que ele fez por amor de nós. A Bíblia não coloca um sentimento de grito, porque Jesus ele aguentou a dor que o ser humano não ia aguentar, pois aguentaria. E ele padeceu por amor de nós, e ele vai trazer uma promessa, ele vai aparecer aos discípulos: ficar em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. Aleluia! Poder é ter a presença na vida. O que é poder? É você passar a luta, é você passar a prova, mas você fala assim: eu tenho azeite nas minhas lamparinas, se tocar a trombeta hoje eu vou subir. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor está falando de um azeite, de uma presença. Essa presença, a palavra do Senhor está falando aqui: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Sabe o maior problema da nossa vida? É quando nós deixamos de carregar a vasilha com azeite. Quando o crente deixa de carregar a presença de Deus, ele começa a ficar longe de Deus. Ele começa a ficar longe do arrebatamento. Ele começa a ficar longe do relacionamento. Mas o Deus coloca perto da presença do Senhor Jesus. Fica essa pergunta: o que te coloca perto de Jesus? O que te faz aproximar de Jesus? O que nos faz aproximar da presença dEle? Como nós observamos no livro de Hebreus, capítulo 11, que fé está próximo de Deus, mas Deus Jesus Cristo está longe, nosso Jesus está muito longe, mas a tua fé te leva perto dEle. Mas essa é a palavra, a comparação. E tardando o esposo, dormiram e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem os esposos. Jesus está batendo. Jesus está batendo na porta. Interessante que o último aviso na série de cartas do Apocalipse, a palavra do Senhor fala: eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo, ele está voltando. Nós estamos à porta aberta hoje. O dia essa porta vai fechar. O dia essa porta vai se fechar, meus irmãos. A palavra porta aqui está dizendo que a porta vai se fechar e que aquelas que não têm presença, aquelas que não têm azeite, elas vão comprar. As roupas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. A presença de Deus deu para mim e para você. Você não pode vender, você não pode trocar, você não pode barganhar, você não pode vender. O que Deus nos deu é nosso.
Essa presença, ela tem um preço. Jesus não morreu no Calvário em vão. Jesus não morreu no Calvário para nós serve na azul e canta na mandai, para nós ficarmos acomodados. Estamos vendo uma igreja, irmãos, no tempo de 2024. O povo está mudando. Mas Deus, ainda o glória a Deus não pode se apagar. Ainda o aleluia não pode se apagar. Ainda a intimidade não pode se apagar. Ainda o sentimento não pode se apagar. Deus está te chamando nesta noite. Não deixa o inimigo parar a tua glória a Deus. Não deixa o inimigo bloquear a intimidade, porque a intimidade vai te levar para o arrebatamento, mas a falta da presença vai te fazer ficar no arrebatamento, porque aquele que não tem a presença vai ficar no arrebatamento. O que é presença? Não é simplesmente, não é só dar glória, não, é andar com o Espírito Santo, é ter essa luz, é ter essa presença, é ter esse algo que nos coloca perto dele. É ter essa marca, é ter essa identidade, irmãos. Eu mesmo tenho, desde criança sou da Assembleia de Deus. Eu cresci dentro da Bereira, mas eu não mudei do jeito que eu adoro Deus. Tem muita gente que está mudando, mas eu quero dizer aqui, nós não podemos mudar. Nós não podemos parar a intimidade. Nós não podemos parar de chegar no culto e dobrar o joelho. Nós não podemos deixar de adorar a Deus. Quando Jesus estava sentindo a agonia da morte, ele falou assim: vigiai e orai, para que não entrar em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne é fraca. Nós estamos sujeitos ao pecado. Então a palavra do Senhor está dizendo assim: à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo, saia. E todas aquelas virgens levaram. E todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as outras disseram: dai-nos do vosso azeite. Agora é tarde. Acontece o arrebatamento da igreja, é tarde para procurar a presença. É tarde, irmãos. Ainda está cedo. Ainda é momento de nós colocar a vida no altar. Ainda é momento de nós se aproximar de Deus na oração. Ainda é momento de nós se apegar a Deus na intimidade. Ainda é momento de deixar a lâmpada acesa. E eu creio nessa noite que a lâmpada está acesa, não se apagou. A partir do momento que você entra naquela porta do lado de dentro, você não pode sair da mesma forma que você entrou. Você não pode sair desse lugar ainda vazio. Você não pode sair murmurando. Você não pode sair sem a graça de Deus. Porque Deus te colocou neste lugar. Quem sabe você não poderia ter entrado nesta porta do lado de dentro. No meio de tanta gente que está morrendo, ainda você está vivo nesta noite. Ainda você tem presença de Deus nessa noite. Não dizendo que você é perdedor. Não dizendo que você é fracassado. Não dizendo que você não vai para frente. Mas Deus ainda é contigo neste barco. Se Ele está no barco, pode ir. Se Ele está manifestado, Ele pode ir. Se Ele está te levantando, pode ir. Se Ele está te chamando, pode ir. Ainda Ele é a porta, a sua porta. João capítulo 10 é a sua porta. Ainda Ele é o caminho, você pode ir. Você quer conhecer a Deus, começa a conhecer nessa noite. Para mandar a sério, nós temos que conhecer o Senhor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra conhecer é ter um relacionamento com Deus. A palavra conhecer é se aproximar de Deus. Então a palavra do Senhor está falando de 5 que tem presença e 5 que não tem. Deus está falando de uma igreja morna e quente, vomitar de rir da minha boca. Deus está falando de 2 tipos de igreja: Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia, a porta está aberta e você tem suportado a luta e você vai chegar até o arrebatamento. Agora Laodiceia, muro é quente, o Senhor bateu na porta, o Senhor não entrou na igreja de Laodiceia. Igreja de Laodiceia não tem glória. Igreja de Laodiceia disse assim: eu sou rico, eu não preciso da glória, eu não preciso adorar. A porta está fechada, mas hoje a porta está aberta. E a porta aberta significa que Jesus morreu no Calvário por caminho do Santo do Santo, para você entrar na graça do poder dele,
Ele entrou ainda no Santo do Santo, entrou no véu, se rasgou no meio, para trazer uma presença neste lugar. Aquilo que se cumpriu em Daniel capítulo 9, versículo 26, está se cumprindo neste lugar. Aquilo que João 2, e tudo diz a missão que derramarei do Espírito sobre toda a carne. Ainda tem uma presença neste lugar. Ainda o Espírito Santo está falando neste lugar. Ainda Deus fala comigo nessa noite. Ainda Deus fala, vou quebrar, mas eu vou começar a fazer de novo. Há momentos que Deus tem que pegar, nós igual ele pegou Israel. Israel estava ali numa zombaria, e Deus falou assim: vou começar a quebrar vocês. Quando Deus falou, Jeremias desce, Deus falou assim: agora eu vou quebrar. Eu vou permitir que o vaso se quebre. Eu vou permitir que o vaso se quebre. Mas eu vou fazer outro mundo. Bem parecido com os meus olhos fazer. Eu quero me encantar séria. A tua história ontem é uma coisa, a tua história que é hoje. A tua história ontem é me encantar e sai. A tua história ontem é uma coisa, a tua história hoje tem que ser outra. O teu passado foi ontem. Deus está procurando hoje como conquistar a tua vida diante de Jesus. Aleluia! Segura aí. Aleluia. Jesus está agora. À meia-noite ouviu o seu clamor. Estamos quase virando a meia-noite dessa volta. Estamos quase virando a meia-noite da volta de Jesus. A volta de Jesus está muito perto. Eu vou contar-vos. Era 4 horas da manhã e estava ali na minha casa. Porque eu gosto de falar com Deus. Nós temos que aprender a falar com Deus. Nós temos que aprender a falar com o Espírito Santo. Eu estava ali, levantei à noite, depois eu dobrei meu joelho e fui dormir. Na hora que eu virei meu rosto para a parede, eu vi como fosse um coral tocando. Aquele coral nós tocávamos. Aquele coral tocava esse tipo de oração. A volta de Jesus está bem perto. A volta de Jesus está bem perto desta terra. E nós temos que preservar o azeite. Preservar o azeite. É você vencer. Preservar azeite é vencer lágrimas. Porque ser crente, qualquer um é ser crente. Mas ser evangélico, seguir o evangelho, é difícil. Seguir o evangelho exige preço. Seguir a Deus exige na nossa vida enfrentar obstáculos, calúnias, perseguições, críticas. Mas você vai falar assim: um dia eu vou chegar naquela terra, aquela nova terra. Isaías 65 tem uma terra que Deus já preparou para nós. Lá você não vai precisar trabalhar. E Deus falou assim: você vai edificar a casa. Entendo elas indo comprar. Entendo elas indo comprar. Aquelas que não tinham azeite, foi comprar o azeite. É caro. Meia-noite você não vai achar mais nada. Meia-noite está tudo fechado. Meia-noite está escuro. Como que você vai comprar azeite meia-noite? Como que você vai buscar alguma coisa na madrugada? As pessoas estão dormindo. Assim vai ser a volta de Jesus. Você vai estar dormindo, tudo quieto. Jesus voltou. É difícil falar que Jesus voltou. É difícil falar de arrebatamento. Vemos pregadores pregando, Aramandás. Mas como falamos que vai tocar trombeta, a igreja vai ser arrebatada. Parece que isso aqui está escasso. Por que estamos aqui nesse lugar, meus irmãos? Por que viemos para o culto? Por que estamos nesse lugar para adorar a Deus, para esperar a volta dele? Mas só prometo. E alguém pergunta: o que é tão importante na vida de uma igreja, irmão? Não. Pregar é importante, louvar é importante. Claro que é importante. Mas a oração é mais importante. O céu vai tomar 30 minutos de silêncio. O céu vai ficar quieto.
Então vai se calar. Até ela vai passar pelo processo do anticristo. A porta aqui é a última. Fechou. Não é assim a Apocalipse? Pode ser. Eu só bati na porta, disse o Senhor. Agora a porta está fechada. O que está acontecendo? Arrebatamento acontece. Vai entrar o cavalo branco, o cavalo preto, o amarelo. Vai entrar o anticristo. Vai se cumprir a profecia de Daniel 9:26, que já se cumpriu a morte de Jesus 434 anos depois. Agora vai se cumprir aquilo que se chama inundação, príncipe para a vida do mar, o anticristo da raça. O que está acontecendo? Agora, irmãos, vai abrir o sétimo selo. Alguém pergunta onde está a oração do ciclo de oração? Onde está a oração daquela irmã que não sabe falar direito? Onde está a oração daquele pregador que não tem a garganta boa, que não tem oratória? Onde está aquele lá no serve que ninguém vê ele na igreja, mas está dentro de casa, orando em casa, que não consegue vir com tudo? Onde está aquela senhorinha de 70, 80 anos, que lá deitado no sofá, irmão? Vai chegar lá no céu, o anjo, vai ficar meia hora de silêncio, o sétimo selo vai ser aberto, está chegando a oração do santo no altar de Deus. Espera aí, a tua oração está chegando diante do altar de Deus. Quem tem vida de oração tem lâmpada acesa, e quem tem lâmpada acesa está diante do trono de Deus, e diante do trono de Deus o negócio vai começar a pegar fogo agora. A tua oração é perfume diante do altar de Deus. A tua oração vai fazer tremer o céu. A tua oração é importante no altar de Deus. Mas alguém fala: ninguém me vê na madrugada, ninguém vê meu nome, ninguém vê minha identidade, ninguém consegue me enxergar. Eu quero te dizer nesta noite deste tem um adorador nesse lugar. Começa a mostrar para Deus que você é um adorador. Começa a mostrar para Deus que você não vai dar sossego. Começa a se levantar, porque nós vamos começar a se colocar de pé. Não deixe as oratórias, irmãos amados, embaçar a presença de Deus no culto. Então hoje vamos começar a ficar vivos. Nós não estamos agora, nós não estamos dentro do cemitério. Então a igreja tem que se despertar. Mas a Bíblia fala que muitos são chamados, poucos escolhidos. Para ser escolhido tem que ter qualidade. Para ser escolhido tem que ter unção. Para ser escolhido tem que ter presença de Deus. Sem a presença de Deus, nós não vamos entrar no reino do céu. Sem a presença de Deus, pode ser o melhor pregador da história desta humanidade e não entra no reino de Deus. Ou tem uma vida de oração e vigilância. Quando Jesus sentiu a agonia da morte, você vai dar o texto: espera, subirás. Vamos lá chegando, Mateus capítulo 26. E voltando para seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: em nenhuma hora pudesse vigiar comigo. Vigiar e orar para que não entrais em tentação. Jesus ele sentiu, irmãos, uma agonia. Jesus sentiu a agonia da morte. Disse, igual Jesus dizendo as palavras dele, você pode abrir Mateus 26, 38. A minha alma está cheia de tristeza. Ele tinha que orar, irmãos. Ele sentia algo diante do Espírito. Ele tinha que preparar a alma dele para aquela ocasião. Ele vai morrer agora. Ele vai padecer por amor de uma humanidade. E eu começo, às vezes, eu comento em casa, irmãos. Imagine Maria, uma mãe, que é um filho todo ensanguentado. Meu Deus. Um filho, irmãos, que saiu do ventre dela. Aí, São Jesus sabia. Maria, olha que triste, mas é dessa forma que Jesus, a palavra do Senhor está falando. Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo. Ele não está morto. E ele apareceu, a última aparição aos discípulos e queridos. E quando nós observamos o final de Lucas, doutor Lucas,
O Senhor vai aparecer aos 12. Esse texto aqui é muito importante. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, a cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa Jerusalém também é a nova terra. Essa Jerusalém também é novos céus. E Deus tem preparado para a nossa vida. Meus amados, que nós possamos guardar esta presença na nossa alma. Que nós possamos carregar não somente ali o culto da presença de Deus, mas na nossa prática de vida, no nosso emprego, na nossa faculdade, aonde você estiver no seu trabalho, na sua casa. A presença de Deus é importante. Meus queridos, Mateus 25, eu já estou concluindo o texto. Essa porta ela se fecha. Arrebatamento acontecer. A terra agora vai passar por um momento difícil, já está aí o sétimo selo. Quando nós falamos em porta fechada, falamos de arrebatamento. Se cumpre Zacarias as 7 lâmpadas, 49 chamas acesas. Nós observamos o livro do profeta Zacarias. O profeta Zacarias ele está falando das lâmpadas. E quando ele fala das 49 chamas de fogo, ali 7 canudos, 49 chamas de fogo, representando as 7 lâmpadas, esses 7 lâmpadas. 7 lâmpadas, 49 chamas de fogo, representando as 7 cartas do Apocalipse. Aí se cumpre a palavra de Deus. Agora nós estamos no relógio de Deus. O que falta para cumprir a vontade de Jesus? Daniel 9,26 está se cumprindo. Quando Daniel 9,26 se cumprir, a vontade de Jesus acontece. O que está faltando em Daniel? O plano. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é o início do plano. Só falta esse sinal. O último sinal da volta de Jesus. Os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. O que está acontecendo? O satélite parou, a NASA parou tudo. O que está acontecendo? Arrebatamento. É muito poder subindo e muita glória descendo. E quando a igreja for arrebatada, o satélite vai parar, o celular vai parar, a televisão vai parar, é o último sinal. A igreja subiu. É o fim. Aí se cumpriu. Daniel 9,7 se inicia a grande tribulação. Daniel é o resumo desta palavra. São 70 semanas de oração. Então é hora de nós se apegar à oração. Ana foi mulher de oração, Deus se tornou no ventre de Ana. Então se cumpre a oração. Jonas foi homem de oração, Deus tirou Jonas do ventre do peixe. Ezequias foi homem de oração, irmãos. E Deus entrou no caminho de Ezequias, 185 era só cadáver no chão. A tua oração é um míssil para destruir o inferno. Quando o crente ora, irmãos, nós não temos medo de diabo, nós não temos medo de magia. Crente que ora, irmãos, tem intimidade para vencer o diabo.